E boa tarde para você, como está nesse início de semana? Hoje é segunda-feira, dia 5 de maio, e está começando o Boletim Legislativo, então fica com a gente porque você é o nosso convidado para acompanhar as notícias da Câmara e da nossa cidade. E vamos falar da campanha Maio Amarelo deste ano, que foca na nossa responsabilidade em fazer um trânsito mais seguro. E falando em segurança no trânsito, uma pesquisa mostrou que mais da metade dos motociclistas brasileiros dirige sem habilitação. E sabe qual outro dado preocupante foi apresentado? O número de casos de violência nas escolas. Vamos repercutir essa situação e, claro, que tem ainda mais notícias para você. Bom, e o mês de maio dá voz a uma campanha voltada para a conscientização da segurança no trânsito, o Maio Amarelo. Durante todo o mês são realizadas ações educativas para tentar diminuir o número de acidentes nas ruas e estradas. Algumas atitudes podem ser fundamentais: respeito e responsabilidade. Por isso, esse ano o foco da campanha está no nosso papel individual de fazer um trânsito mais seguro. E o Maio Amarelo recebe o apoio da Câmara. O que você costuma fazer para um trânsito mais seguro? Andar com atenção, andar devagar, olhando sempre a sinalização, faixa de pedestre. Tá sempre atento à sinalização, não correr, né? O trânsito tem que ter muita atenção, né, velho? Costumo dizer que a gente tem que dirigir por nós e pelos outros, né? Seria fundamental que todo mundo pensasse e principalmente agisse dessa forma. Mas não é a realidade atual do país. O último dado oficial divulgado pelo Ministério da Saúde apontou alta no número de mortes por sinistros de trânsito, uma realidade dos últimos anos. Nós achávamos que após pandemia as pessoas estariam mais conscientes no trânsito. Só que, infelizmente, gradativamente, ano após ano, o número dos sinistros de trânsito, o número de infrações de trânsito apenas cresceram. Nós tivemos um aumento vertiginoso das mortes no trânsito, tivemos um aumento muito grande de infrações de trânsito que são básicas no conceito de operação do veículo. Os sinistros são o que popularmente conhecemos por acidentes. E a diretora do Observatório Nacional de Segurança Viária explica o porquê desse outro nome. Isso é uma mudança, né, de olhar. A gente entende que o acidente é algo que não pode ser evitado. E as ocorrências de trânsito, tudo que tem acontecido no trânsito é totalmente evitável. Quase 90% são falhas humanas, né? Os sinistros acontecem por falhas humanas, desatenção, uma infração de trânsito que poderia ter sido evitada, é uma condição do veículo. E alguns maus hábitos já conhecidos, mas ainda praticados, ajudam com que esses sinistros continuem acontecendo. Aqueles condutores que deixam de respeitar as regras de sinalização, regras de velocidade, regras de semáforo, deixam de dar preferência tanto a pedestres como aos demais veículos. Essas regras estão sendo pouco respeitadas pelos demais condutores. Temos também das duas principais, falar ao celular e, infelizmente, o aumento do número de infrações referentes ao artigo 65A, que é a recusa do teste de etilômetro. Para trabalhar a conscientização das pessoas sobre os perigos no trânsito, foi criada a campanha Maio Amarelo. Este é um movimento internacional que, ao longo de todo o mês, promove ações de prevenção aos casos de sinistro de trânsito. O Maio Amarelo é a maior mobilização social do Brasil em prol da segurança viária. Hoje a campanha já atinge até outros países, né? Nós temos parceiros aí ao redor do mundo para trabalhar em prol da segurança viária. O objetivo é reduzir o número de mortos e feridos graves no trânsito das vias e rodovias do país. O tema desse ano é Desacelere, seu bem maior é a vida. Mobilidade humana, responsabilidade humana. O alerta principal vai para o excesso de velocidade. Esse ano, em especial, nós estamos trabalhando o abuso da velocidade, que é hoje o principal fator de risco. O tema da campanha Maio Amarelo 2025 é o Desacelere, seu bem maior é a vida, que além de falar do excesso de velocidade na condução dos veículos, trata também dessa aceleração da vida cotidiana, da pressa que nós temos na nossa vida, que nós estamos trazendo para o trânsito e, com isso, colocando vidas em risco. A Câmara está atenta ao trânsito da cidade e também incentiva o trabalho de conscientização aos motoristas. A campanha Maio Amarelo, inclusive, faz parte dos eventos oficiais da cidade, a partir de uma lei aprovada pelos vereadores. Com isso, o Legislativo apoia a promoção de debates e iniciativas em prol de um trânsito mais seguro.
E para que o tráfego de veículos e pedestres de uma cidade flua de forma correta e livre de perigos, é importante que todos façam a sua parte. A educação no trânsito é o principal fator que muda o comportamento. Quanto menos educação, menos mudança de comportamento. O importante é que a educação de trânsito não se baseie apenas no trânsito, mas se baseie também na responsabilidade como cidadão. Nós estamos no trânsito não apenas como condutores, mas estamos no trânsito como cidadãos que fazem parte aí de um contexto social. E como vimos na matéria, se todos nós tivermos mais responsabilidade e consciência no trânsito, com certeza o número de acidentes e de vítimas seria muito menor. Então, vamos pensar nisso. E olha só esse dado preocupante apresentado pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. Uma pesquisa do órgão mostrou que mais da metade dos motociclistas brasileiros não possui habilitação. Isso é muito grave, principalmente se considerarmos que a maior parte das internações por acidentes acontece com motociclistas. E para discutir a gravidade desses dados, eu chamo agora a repórter Júlia Lopes. Boa tarde, viu, Júlia? Boa tarde, Guerra. É isso mesmo. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito revelam que cerca de 53% dos proprietários de motocicletas no Brasil não possuem habilitação. Esse dado foi levantado em setembro do ano passado e sobre os motivos, desse número eu vou conversar agora com o educador de trânsito Wellington Gomes. Boa tarde, Wellington, tudo bem? Você pode explicar para a gente, por que esse número tão alto, de motociclistas sem habilitação? Quais seriam os motivos desse número? Boa tarde. Primeiro que talvez esse número não seja o número real, porque nem todo proprietário ele tem habilitação naquele veículo o qual ele adquiriu. Às vezes ele compra um veículo para que outra pessoa possa conduzir. A outra questão é pelo grande número de pessoas hoje fazendo aplicativos, trabalhando nessas questões de se desenvolver também financeiramente e ser um veículo que tem um custo baixo para aquisição. Perfeito. E quais são as penalidades, para as pessoas que insistem ainda em utilizar a motocicleta sem habilitação? Bom, é uma infração gravíssima, o qual o valor é de R$ 293,47 multiplicado por 3. Além de que o veículo fica retido até que venha uma pessoa habilitada para retirar essa motocicleta. É um valor bem alto, então é recomendado que os motociclistas regularizem essa situação. E não só a questão do dinheiro também, mas da segurança do trânsito no geral. Quais são os riscos das pessoas conduzirem motos sem estarem habilitadas? Realmente, embora o valor é alto, a gente tem que pensar um pouco na segurança. No Vale do Paraíba, só no primeiro trimestre, nós tivemos 103 sinistros de trânsito, com óbito, onde 38 desses sinistros foram com motociclistas. É um número bem expressivo e a gente está agora também no Maio Amarelo, que é um mês dedicado a essa conscientização da segurança no trânsito. Qual que é a importância das pessoas terem esse cuidado, regularizarem a situação? Você pode passar algumas dicas de segurança no trânsito também? Primeiro que a motocicleta ela foi feita para ter mais agilidade e não rapidez. Já nesse mês de maio, temos aí o Maio Amarelo, onde a gente fala que desacelere, seu bem maior é a vida. A motocicleta, quanto mais rápido, maior a possibilidade dessa pessoa se lesionar, visto que ela está vulnerável no trânsito. Perfeito. E para a gente finalizar, o que ainda precisa ser feito, então, para que esse número de pessoas sem habilitação diminua, A educação, ela é sempre um bom caminho nesse caso? Sempre, a educação é um bom caminho. Uma das coisas que poderia ser feito é mudar, inclusive, um estudo para que a forma como a pessoa se habilita seja diferente, pois hoje ela faz num ambiente fechado, controlado. Seria interessante que ela aprendesse também a conduzir o veículo no local aberto, em conjunto com os outros condutores, nesse processo de aprendizagem, assim trazendo mais realidade para que ela possa conduzir de forma mais segura. Perfeito, Wellington, muito obrigado. É isso, então fica aí, as dicas. Se você ainda não tem habilitação, não é recomendado que pegue nenhum veículo, nem as motocicletas. É importante regularizar a situação e tirar aí a CNH. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, Júlia, pelas informações. Então, pessoal, só reforçando a nossa legislação, dirigir sem habilitação é uma infração gravíssima, viu? E o mais grave, você pode estar colocando a sua vida e a de outra pessoa em risco. E vamos agora aproveitar esse início de semana para dar um gás na busca por um emprego e nisso a gente te ajuda. É só conferir as vagas abertas no PAT na nossa agenda de serviço.
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cabista, ajudante de churrasqueiro, ajudante de cozinha, ajudante de gasista, ajudante de obras, almoxarife, aplicador de manta asfáltica, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de padeiro, auxiliar financeiro, balconista de açougue, chefe de serviço de limpeza, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idosos, eletricista, eletricista de instalações industriais, fiscal de prevenção de perdas, fisioterapeuta, frentista, garçom, guincheiro, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, instalador reparador de redes, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas, mecânico eletricista de auto, motorista carreteiro, operador de máquinas fixas em geral, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, repositor em supermercados, representante comercial autônomo, serralheiro, servente de obras, técnico em segurança do trabalho, trabalhador de serviços de limpeza, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente administrativo, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, porteiro, servente de obras. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro da cidade. E como você já sabe, na segunda a gente também te ajuda com dicas importantes do universo jurídico. Tudo para fazer valer o seu direito. Então vamos ver qual é o assunto de hoje. É com você, Fernanda Santos. Olá, está começando o Seu Direito. Aqui a gente abre espaço para falar sobre os assuntos do universo jurídico. E neste episódio, o advogado trabalhista Diego Rocha responde: quais são os direitos dos trabalhadores em relação ao seguro-desemprego? E aí, qual é o seu direito? O seguro-desemprego ele vem no momento em que o empregado ele é dispensado sem justa causa. Todas as outras modalidades, seja pedido de demissão ou com justa causa, ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. E ele é fracionado por parcelas. Então, o empregado pode receber 3, 4 ou 5 parcelas. O que vai diferenciar isso é se é a primeira, segunda ou terceira solicitação dele e quanto tempo ele tem de registro. Então, é feito um cálculo de quanto tempo ele tem de registro, quantas vezes ele já solicitou, e aí é feita uma média. E também é utilizada a média dos seus 3 últimos salários para calcular o valor do seguro-desemprego. Bom, e a gente falou dos acidentes de trânsito e de parte dos motociclistas que não têm habilitação, mas agora eu chamo a sua atenção para outro dado muito sério, a violência nas escolas. Segundo dados de órgãos públicos ligados à educação e aos direitos humanos, episódios de violência física, psicológica e sexual no ambiente escolar triplicaram em 10 anos. A situação tem preocupado profissionais da saúde e da educação, que pedem medidas urgentes. O ambiente escolar concentra centenas de crianças e jovens com diferentes histórias de vida, valores e experiências. Reflete também os problemas da sociedade, incluindo a polarização e a intolerância. Quando isso não é prevenido, conflitos se tornam uma realidade. Segundo dados do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, os casos de violência escolar triplicaram em 10 anos, saltaram de 3,7 mil em 2013 para mais de 13 mil em 2023. A escola tem que ser um ambiente saudável em todos os aspectos. E quando você vê que nesse ambiente que é responsável pela socialização, pela interação, né, pela vivência, pela oportunidade de ampliar o conhecimento, né, de você se formar,
né? E você vê essa relação tão frágil, pautada pela violência, ela é um alerta para a sociedade. Então a gente tem que olhar de maneira multifacetada, fatores sociais, econômicos, políticas públicas. O Ministério da Educação reconhece 4 tipos de violência: as agressões externas, com ataques premeditados, como as invasões ao ambiente escolar, a violência interpessoal entre alunos e professores, o bullying, que envolve intimidações físicas, verbais ou psicológicas, e a violência institucional, quando a própria escola promove a prática excludente, como materiais didáticos sem acessibilidade. Ter essas ações, essa classificação, ou seja, as políticas públicas, as secretarias, diretoria de ensino e as unidades escolares, né, essas escolas pontualmente vão poder estar traçando ações específicas para elas. Por exemplo, nós temos a questão seríssima que é do bullying. E o bullying geralmente ocorre aonde? Nos intervalos. Então, esse espaço hoje do intervalo escolar tem que ser extremamente repensado, criar espaços interativos dentro desses intervalos, um espaço onde ela possa se expressar das várias linguagens, espaço para brincar e ter a monitoria também do professor. Segundo especialistas, são vários os fatores que contribuíram com o aumento da violência escolar. Entre eles estão a desvalorização dos professores, a precarização estrutural das escolas, a descontinuidade das políticas educacionais e até mesmo o despreparo das instituições para lidar com conflitos. A educação está deixando de ser algo a ser admirado, né? As pessoas não conseguem enxergar mais a educação como uma forma de ascensão social. As pessoas não veem mais a figura do professor como uma figura do mestre, né? Socialmente, a educação está sendo banalizada, então a educação vai ser banalizada. É difícil manter a ordem no lugar em que você não respeita as figuras que estão ali, muitas vezes. E sim, enquanto houver desvalorização da figura do professor, a escola vai ter um campo muito de questionamento naquela figura. E uma das formas que os alunos questionam é justamente na indisciplina, que pode também descambar na violência. Outro fator preocupante é a influência da internet. Muitos adolescentes em situação de vulnerabilidade ou em busca de pertencimento têm encontrado em grupos extremistas um incentivo para atos violentos. O fácil acesso a conteúdos de ódio ajudam a agravar o problema e trazem desafios para pais, educadores e autoridades. Talvez a gente não consiga impedir que a pessoa tenha acesso à internet a esses grupos. O que ajuda muitas vezes é a informação, sabe? Volto a dizer, não tem como a gente querer que eles não procurem esses grupos se eles não têm outros grupos que podem fazer esse retorno. Se não tem escuta na casa e na escola, ela vai procurar outro lugar. Na escola e na casa, a gente pode dar sentido e direcionar para uma outra coisa que não seja violência. Mas assim, se a escola e a família não conseguem fazer canais de escuta e acolhimento, ele vai procurar outros lugares. A Câmara de São José defende a adoção de medidas efetivas para conter a violência nas escolas. Além de orientação dos alunos e vigilância nas instituições, campanhas educativas também podem ajudar. A violência ela tem aumentado não apenas no ambiente escolar, né? Hoje a gente tem uma geração que está muito mais violenta e eu até atribuo muito disso à tecnologia. Hoje as crianças estão muito mais, acessando muito mais celulares, tecnologia, jogos que incitam a violência. Então cabe ao poder público, obviamente, campanhas de conscientização, não apenas através de mídia, através de publicidade, mas através da ação dos próprios professores, dos próprios educadores, levando as crianças a entender que a violência não vai levar a nada e trazendo nelas a consciência sobre as consequências da violência. O Legislativo tem, inclusive, leis pautadas neste assunto. Uma delas criou o Dia da Paz nas escolas. Outro exemplo é a lei que incentiva as escolas a criarem um plano de gestão de conflitos. Também está em vigor propostas que disponibilizam agentes da Guarda Civil e psicólogos para atuarem nas escolas. O psicólogo nas escolas é importante para ter esse olhar atento no aluno, na questão emocional, o que está acontecendo com aquela criança. Então, são várias ações para contribuir para que essa violência diminua. E a sociedade, em geral, também
ter uma cultura de paz, que antes era tão difundido e agora, infelizmente, de um tempo para cá, mudou essa cultura de paz para uma cultura mais violenta. Para interromper o ciclo, especialistas também defendem uma ação conjunta, com mais diálogo entre escola e família. Então a gente tem que retomar alguns assuntos e retomar também, a escola, ela recebe da sociedade o que está sendo discutido, o que está sendo debatido, o que está sendo feito nas salas, nas casas, o que está sendo falado nas casas, nos bairros. Então a escola recebe tudo isso. Então a gente precisa retomar um discurso também, que é um discurso de mais empatia, de generosidade, de respeito, de tolerância ao próximo. E como a gente viu, todos nós temos que lutar para combater a violência nas escolas, mas o recado também vai para os pais e responsáveis, viu? Então conversem com seus filhos e orientem sobre o bullying e casos de violência. Trazer um exemplo em casa faz muita diferença. E além da violência nas escolas, outra situação que merece atenção constante é o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Um caso grave chocou o país, que foi a morte de uma menina ao inalar desodorante. Segundo os pais, o ato teria sido motivado por um desafio na internet. Muito sério isso, né? Para nos ajudar a entender melhor sobre os limites do uso das redes pelos jovens, o repórter Marvin Pinho conversou com o psicólogo e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, viu, Marvin? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Esse caso chamou a atenção, né? Uma criança falecendo por consequências aí de brincadeiras envolvendo aerosol, mas também redes sociais, né? Uma trend de rede social ali. E para entender um pouco mais de tudo que envolve as questões de comportamento em casos como esse, a gente conversa agora com o Rafael Lukemeyer, que é psicólogo. Rafael, casos assim, né, eles acabam chamando muita atenção, essas brincadeiras chamam muita atenção de crianças, adolescentes. O que é tão atrativo nessas brincadeiras, nessas trends, para esse público? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essas trends, essas brincadeiras acabam de fato sendo muito atrativas e não há de fato uma fórmula que eu possa dizer que seja geral. Elas vão passar pela subjetividade de cada criança. Então pode ser para desafiar, de certa forma, um pai que falou para não fazer, pode ser pela simples ingenuidade, pode ser pela adrenalina que ela possa querer sentir e também para talvez fazer parte de um grupo dentro do que ela está consumindo naquele momento. Multifatorial, então, né? E as dinâmicas ali em relação que envolvem as redes sociais, o número de curtidas, o alcance que aquela brincadeira pode ter, também acaba influenciando? Isso com certeza. E uma coisa bastante interessante de se salientar é que nós estamos na era da informação, da internet, dos compartilhamentos em massa, praticamente há um pouco mais de 15 anos. Então é normal que haja, inclusive, um mal-estar com relação aos pais, às próprias crianças e qualquer um que pare para refletir sobre como gerir de uma maneira saudável o próprio tempo com relação a essas informações. Então, de fato, as curtidas, a pressão social, elas acabam mesmo fazendo com que as crianças façam essa adesão também. E é um assunto complexo e ele não é resolvido por questões óbvias, tá? E então, tendo isso em mente, né, levando isso em consideração, como que os pais devem olhar para uma situação como essa, o que pode ser feito, né? Uma coisa que pode nortear, de fato, uma abordagem dos pais é o próprio entendimento da autonomia da criança e do adolescente, né? Você entender que eles conseguem refletir sobre as coisas que estão cercando eles naquele momento e que eles conseguem, a partir dessas reflexões, gerarem ações sobre aquilo. Então, você pode, por exemplo, pegar essa entrevista ou essa notícia, levar para eles e falar: filho, você viu o que aconteceu? O que você achou? Você faria um desafio como esse? Porque assim você acaba criando uma espécie de canal, sem ser intrusivo, de comunicação. E a partir disso você consegue inclusive ver que tipo de motivação poderia levar o seu filho a aderir a isso. Então você pode, por exemplo, entender
que o seu filho ele tem uma propensão maior a fazer parte de grupos. Então você já pode trabalhar essa questão nele para que ele não faça adesão de desafios para, de fato, fazer parte de um grupo. Então, como não tem uma fórmula clara, né, tanto para a criança, para o adolescente aderir a uma trend como essa, é importante que a comunicação entre os familiares, pais e filhos, seja bem estabelecida, né? Exatamente. A comunicação é uma das coisas que mais vai prevenir esse tipo de coisa. Porque, como eu falei, você se comunicando e levando o seu filho a refletir sobre aquele determinado assunto, você vai abrir ali a caixa da própria ajuda, do próprio cuidado que a parentalidade precisa. Perfeito. Rafael, obrigado pelas suas informações, pela sua participação. É importante a gente ter isso em mente, né, gente? Em casos como esse caso em si, ele mostra bastante essa questão que o Rafael trouxe da necessidade da comunicação, do contato e ter a percepção do que está acontecendo ali nesse espaço virtual, participar, né? A participação dos pais em todo esse processo é essencial. Volto com você. Com certeza, Marvin, muito obrigado, viu, pelas informações. Então é isso, sempre fiscalizar e acompanhar os sites e as redes sociais que as crianças acessam, viu? Isso é muito importante. Agora a gente segue o jornal para ver como fica o tempo na tarde desta segunda e também amanhã, está na nossa previsão. Nesta segunda-feira, o sol predomina durante toda a tarde e não há probabilidade de chuvas. A máxima prevista será de 24, com mínima de 15 graus. Amanhã, o sol aparece entre nuvens, mas sem chance de chuvas ao longo do dia. A máxima prevista será de 25, com mínima de 16 graus. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o boletim desta segunda, mas continue com a gente. Você já segue as nossas redes sociais? Se ainda não, se inscreva e siga os nossos canais. O Instagram da TV Câmara é o @tvcâmarasjc, é o mesmo endereço do YouTube e do Facebook. Logo na sequência, você acompanha o Hora do Esporte, mas amanhã a gente está de volta. Um abraço, viu?